certeza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve galerinha do sexto ano! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estamos chegando para mais uma super aula de história. E hoje, pessoal, nós vamos fazer aqui, inaugurar uma sessão. Essa vai ser a nossa sessão Checkmate. Manja do xadrez? Aí você está aprendendo xadrez com o professor Paulo. Então, o que é o checkmate? O checkmate é aquela jogada final. Não é aquela que você mata ali a rainha, o rei adversário, não é? E aqui é o seguinte, a ideia dessa sessão é dar um checkmate nas suas dúvidas. Então hoje eu quero junto com vocês aqui repassar os principais tópicos da nossa última unidade. Nesse caso aqui, como essa é a primeira, eu vou repassar os principais tópicos das duas últimas unidades. Os mais importantes, aquele que você precisa ter plena certeza de que aprendeu. E caso você tenha alguma dificuldade, deixa anotadinho aí que na nossa próxima aula ao vivo eu quero tirar a sua dúvida. Tranquilo? Então eu vou passar junto com vocês aqui, primeiro, os principais tópicos do capítulo 3, Raízes da Espécie Humana. E na sequência, diretão, sem perder tempo, nós vamos para os principais tópicos da unidade 4, do capítulo 4. Vamos lá então? Olha só. Primeiro, é importante você lembrar que no capítulo 3 nós começamos a conversar aí sobre as origens do homem, porque afinal de contas você já está cansado de saber que o homem e aquilo que ele produz é o principal objeto, é o objeto de estudo da história. A história existe para estudar o homem e aquilo que ele produz, no espaço e no tempo, não é verdade? Então, qual é a origem desse homem? Qual é a origem desse indivíduo, desse ser que perpassa e que domina o planeta? Essa é a primeira pergunta que nós fizemos. E para responder essa pergunta, esse questionamento, eu disse para vocês que nós temos basicamente dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho mitológico, é o caminho do mito. E aí, meu querido, existem diversos mitos sobre a origem, mitos de diversos povos diferentes. Você vai encontrar mitos na Mesopotâmia, você vai encontrar mitos na Grécia Antiga, você vai encontrar mitos sobre as origens lá entre os povos nórdicos, os vikings, não é? Você vai encontrar aí mitos riquíssimos entre os diversos grupos de índios brasileiros, de povos indígenas. Mas agora, existe uma outra forma também de explicar a origem do homem. E esta forma é a forma científica, onde eu busco através da razão, onde eu busco através da experiência, através da observação e da análise de dados, construir uma versão, uma hipótese para a origem humana. Lembrando que essa questão ela é extremamente complexa. Então nós não podemos afirmar com absoluta certeza qual é exatamente a origem da vida e principalmente a origem do ser humano sobre o planeta Terra. Mas, através do método científico, nós buscamos caminhar nessa direção, chegar o mais próximo possível de encontrar as nossas origens. Legal? E aí eu disse para vocês o seguinte, dentro dessa proposta científica, ou seja, através da análise, através do raciocínio, através da pesquisa, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho do criacionismo, onde existem pesquisas que são feitas levando em conta aí a existência de um criador. E aqui eu não estou falando de religiosidade, não estou falando de religião, mas esses cientistas criacionistas, eles partem do pressuposto que a vida no planeta Terra ela foi criada por um outro ser, por um ser... e aí não se especifica se esse ser é divino ou não, porque partiria para o lado da religião. Mas o criacionismo então faz as suas pesquisas a partir de um pressuposto de um criador, da existência de um criador. E do outro lado nós temos aqui a teoria evolucionista, ok? Que é a mais aceita muitas vezes dentro dos círculos acadêmicos, dentro das universidades. O evolucionismo é uma teoria que foi desenvolvida a partir do século XIX e tem como seu grande nome aí um inglês chamado Charles Darwin. Ele começou a observar os animais e ele chegou à seguinte conclusão: todos os seres vivos têm uma incrível capacidade de evoluir.
E o ser evolui exatamente para tentar se adaptar ao meio no qual ele está inserido. E aqueles que conseguem evoluir com mais habilidade, se adaptam melhor, acabam sobrevivendo. Ao passo que aqueles que não conseguem se adaptar às alterações que estão acontecendo no meio ambiente, acabam sendo extintas. Essas espécies são extintas. Então, a partir disso, nós pegamos aí a ideia de que o evolucionismo ele pode ser aplicado para todas as espécies, inclusive para a espécie humana. E é aí que você tem um caminho então de evolução. De que forma? Supostamente os seres humanos teriam evoluído de primatas, tanto os seres humanos quanto os símios, os macacos, por exemplo, que nós temos, teriam evoluído a partir dos mesmos primatas. Galera, aqui é importante destacar o seguinte: os evolucionistas não dizem que o homem evoluiu do macaco. Não. Os evolucionistas dizem que os homens e os macacos têm um mesmo ancestral, um ancestral em comum lá atrás, e que a partir desse grupo de primata, esse grupo foi se desenvolvendo, evoluindo das mais diversas formas e deu origem aos diversos grupos que nós temos hoje, seres humanos e diversas espécies diferentes de macaco. E esse processo de evolução, ele é contínuo, nós continuamos evoluindo a cada dia como espécie também. Só ressaltando aqui, eu quero destacar para você, são dois caminhos, então, dentro da proposta científica. Entretanto, a proposta criacionista, ela não é muito aceita dentro dos campos universitários, dentro das universidades. Muitos cientistas acabam não aceitando as propostas criacionistas. Mas eu preciso te dizer que este é um caminho também. E muitos cientistas partem por esse caminho e buscam fazer as suas pesquisas levando em conta aí a possibilidade da existência de um criador, ok? Dentro das pesquisas evolucionistas, um pouco diferente. A vida ela é fruto do acaso e dentro desse processo evolutivo você tem aí a existência da espécie humana. Mas lembra que para nós aqui, o importante é você conhecer. Eu não estou aqui para te dizer qual caminho você deve seguir, longe de mim querer fazer isso. Eu quero apresentar para você as hipóteses, as possibilidades. E o que você precisa saber é que existem essas diferentes possibilidades. Explicação mitológica, explicação científica. Criacionista, evolucionista. Tranquilo, beleza? Só que a nossa apostila, ela faz uma opção. Aliás, a nossa não. Todas as apostilas praticamente dentro dos colégios seguem a linha evolucionista. E eu preciso mostrar para você, então, algumas datas nesse sentido, certo? Então, olha só. Onde surgiu a espécie humana para a teoria evolucionista? Provavelmente na África. Os primeiros primatas ali que começam a descer das árvores e começam a passar por um lento processo de evolução, supostamente teria ocorrido na África. Esse é o ponto aqui dessa nossa primeira unidade. E aí, galera, tem um outro ponto importante. Então, a primeira parte, nós falamos sobre a origem da espécie humana. E dentro da segunda parte, como é que esse ser humano chegou à América? Como é que o ser humano chegou aqui? Porque quando os europeus descobriram a América, já existia ser humano aqui. Eles chegaram e se depararam com os povos que eles chamaram de povos indígenas. Agora a questão é a seguinte: se o ser humano nasceu na África, surgiu na África, como é que eles vieram parar na América? E aí nós temos algumas teorias também. Lembrando sempre que a teoria é uma hipótese explicativa para algo que nós não temos absoluta certeza. Ok? Lembra que para fazer história nós precisamos de fontes. Então essas análises que nós fazemos são a partir de fontes. E nem sempre nós conseguimos responder todas as perguntas. Mas nós conseguimos levantar as hipóteses, as nossas teorias. Olha só. Primeiro, a primeira teoria é chamada teoria de Clovis. É aquela do Estreito de Bering. Você se lembra? Por que o professor chama-se teoria de Clovis? Porque os fósseis que foram encontrados, que permitiram construir essa teoria, eles foram encontrados na cidade de Clovis. Então a teoria de Clovis é aquela do Estreito de Bering. Lembra lá do extremo norte do planeta? Supostamente ali durante um período glacial, aquela passagem entre a Ásia e a Europa, ela foi congelada, formando uma espécie de ponte de gelo, e os primeiros seres humanos que chegaram à América passaram por ali. Segunda hipótese é aquela transoceânica, ou seja, os primeiros grupos humanos foram chegando ali na Oceania e foram ocupando uma ilha, depois outra ilha, depois mais uma, até chegar à América. Legal? Então são duas possibilidades. A teoria de Bering, do Estreito de Bering, também chamada de teoria de Clovis, e a segunda, a teoria transoceânica, que eu gosto de chamar de teoria da Moana.
Mas isso é só para você saber, tá? Para você lembrar, não é para você colocar e escrever isso na prova, por exemplo. Tranquilo? Galera, então basicamente é isso aí. Já ia me esquecendo de algo importante. Olha só, nós falamos também sobre etnocentrismo. O que é isso? Essa palavrinha, ela está relacionada a um problema. Por quê? Você sabe que enquanto indivíduos humanos, nós fazemos parte de um mundo na qual existe uma diversidade gigantesca. Gigantesca. Por quê? Cada grupo humano que se desenvolveu em determinada parte do planeta foi criando a sua própria cultura, o seu próprio jeito de se vestir, a sua própria língua, as suas crenças. E aí o que acontece? Muitas vezes, alguns grupos gostam de se sentirem superiores aos outros. Gostam de se sentir superiores. E por isso nós dizemos que essa postura, quando você, o seu grupo étnico, o seu grupo racial, ou seja, o seu grupo ali de indivíduos que compartilham a mesma crença, que compartilham a mesma língua, que compartilham a mesma cultura, quando você coloca o seu grupo no centro e se acha melhor do que o outro, nós chamamos essa postura de uma postura etnocêntrica. E nós devemos evitar isso. Evitar. Por quê? Sabemos que somos todos humanos com cultura diferente, com costumes diferentes, com crenças diferentes, mas todos fazemos parte de um mesmo grupo, de uma mesma espécie, a espécie Homo sapiens sapiens. Legal? Fechamos então o capítulo 3. E agora vamos dar ali o checkmate, olhar para os principais pontos da unidade do capítulo 4. No capítulo 4, nós falamos então sobre a pré-história. Pré-história. E eu comecei definindo com vocês esse conceito. Por que nós chamamos de pré-história? Lembra-se disso? Pré-história. A palavra pré indica algo que vem antes, que vem anteriormente. Mas antes do que? Seria então, de acordo com o termo pré-história, algo que vem antes da história. Professor, mas como assim vem antes da história? Porque é o seguinte, você deve se lembrar que durante muito tempo, os seres humanos, os homens, eles produziam história imaginando o seguinte, principalmente ali no século XIX. Vamos colocar ali no século XIX. No século XIX, existia a crença de que a história só poderia ser feita através de materiais escritos. Olha só! Fonte histórica era só aquilo que estava escrito, documentos oficiais de preferência. Por quê? Os homens achavam que assim eles conseguiriam alcançar a verdade das coisas. E aí, eu te pergunto, você acha que o camponês, lá na Idade Média, ele produz material escrito? Você acha que o camponês egípcio produz material escrito? É óbvio que não. Uma criança produz material escrito? Dependendo da sua idade, começa a produzir. Mas uma criança de 2, 3 anos produz? Não. Então o que acontece? Lá no século XIX, a história era basicamente a história de gente famosa. Era a história de grandes personagens, de grandes reis, de pessoas que governavam. Nós dizemos que basicamente era uma história política. Então, dentro dessa concepção, enquanto não houvesse escrita, não tinha como fazer história. Por isso, o que acontece? Eles classificaram da seguinte maneira. A partir do momento que nós temos escrita, que a humanidade inventou a escrita, nós vamos chamar isso aí de história. E o que vem antes da escrita? Vamos chamar de pré-história. Então, pré-história é este período antes da invenção da escrita por parte da humanidade. Mas você se lembra que eu disse que esse conceito é bastante antiquado. Nós vamos utilizá-lo por quê? Porque ele já é bastante difundido entre os meios historiográficos, então nós vamos usar. Mas eu sempre peço para você, use-o com consciência, ok? Lembrando que nós vamos chamar de história, assim, toda essa produção cultural que existe antes da invenção da escrita. Mas, professor, se não tem escrita, como é que eu vou fazer história? Porque história precisa de fonte. Mas nós temos uma nova concepção de fonte, não é verdade? Tudo aquilo que traz para nós informação vai ser considerado fonte. Então, nesse sentido, a arqueologia vai ser fundamental para nós estudarmos a pré-história. Porque o homem pré-histórico produziu muita coisa, machados de pedra, você se lembra disso? Facas de pedra. Então, esses objetos, à medida que eles vão sendo encontrados, eles vão trazendo para nós muitas informações. Então, estas são as fontes que nós utilizamos
para estudar a pré-história. Fósseis, esqueletos de homens que viveram neste período, atualmente podem ser analisados. Nós podemos analisar o DNA com as técnicas de pesquisas mais avançadas que existem. Então tudo isso aí traz para nós muita informação sobre este período da nossa história. Mas vamos observar aqui então como é que a gente faz, quais são os principais pontos, porque o objetivo dessa aula é dar o checkmate, é chegar nos principais pontos do capítulo 4. Então, primeiro, definir o conceito pré-história. Fizemos isso aqui agora, né? Porque se chama pré-história. Segundo ponto, vamos dividir a pré-história em 3 momentos. 3, não se esqueça disso. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Tranquilo? De novo, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Ah, show de bola! Metais aqui não tem nada a ver com rock and roll não, tá? Tranquilo. Olha só, Paleolítico, primeiro período. A palavra paleo e lítico. Litos, de pedra, pedra, e paleo de velho, pedra velha, mais ou menos isso. Esse período mais antigo, desde os primórdios do surgimento da espécie humana até o momento da Revolução Agrícola. Então, durante este período paleolítico, que nós vamos chamar também de período da Pedra Lascada, por quê? Nesse período aqui, o desenvolvimento da espécie humana ele está nos seus primórdios. O ser humano ainda está aprendendo ali. É neste período que o ser humano consegue domesticar, vamos chamar assim, ou começa a dominar o fogo, a produzir o fogo, a mantê-lo aceso. E cara, essa descoberta do fogo vai revolucionar completamente. Por quê? Permite agora não apenas cozinhar o alimento. Claro, isso é bom, isso é gostoso, saboroso, mas não é só isso. Tem muito mais. Com a descoberta do fogo, nós conseguimos entrar para dentro das cavernas. Nós conseguimos nos aquecer, nós conseguimos iluminar, nós conseguimos enfrentar feras da natureza, porque o fogo afugenta estes animais. Então a descoberta do fogo, ela foi revolucionária demais dentro deste período, o período paleolítico. Não esqueça disso, por favor. Outro ponto importante aqui, também, com a descoberta do fogo, esses homens, eles puderam adentrar para as cavernas. E ali, eles começam agora, eles têm o desejo de exteriorizar aquilo que estão sentindo. Não é? Aquela busca mística, porque eles acreditavam que desenhando na parede, aquilo talvez pudesse acontecer. Então eles desenham animais que eles gostariam de encontrar durante o seu processo de caça. E essas informações ficaram para nós. Elas estão pintadas aí em muitas paredes de cavernas ao redor do mundo. Inclusive aqui no Brasil, nós temos diversos exemplares de pintura rupestre. Você se lembra? Ali, nós vimos ali o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica lá no interior do estado do Piauí. É a única? Não, claro que não. Existem muitas. Minas Gerais nós temos também. E talvez as mais conhecidas, as mais famosas do mundo, nós temos ali em Altamira, na Espanha, e temos também a de Lascaux. Se escreve Lascaux, na França, ok? São exemplos, então, de pinturas rupestres. As pinturas rupestres que são também importantes fontes para nós conhecermos esse período. Daí, a necessidade de nós preservarmos esses sítios arqueológicos. Legal? Então esse é o Paleolítico, o período da Pedra Lascada. Ó, sem muita técnica, bateu, lascou, pegou, e a gente consegue ali, o homem consegue agora a cortar carnes e coisa do tipo ali, consegue já a desenvolver a sua alimentação. Próximo período, período Neolítico, período da Pedra Polida. Por que nós temos uma mudança aqui? Ah, galera, desculpa. Antes, eu preciso destacar algumas características para você anotar aí sobre o período Paleolítico, que eu acabei não colocando aqui. Durante o período Paleolítico, o homem ele ainda é caçador e coletor. Por favor, destaca isso. Escreve aí no seu caderno. Caçador e coletor. E também, durante o período Paleolítico, o homem ele é nômade. Então, duas características fundamentais. Caçador e coletor e nômade. E as duas estão interligadas. Por quê?
Durante o período paleolítico, o homem ainda não conhece a agricultura. Ele não consegue plantar, ele não percebeu ainda que ele pode pegar a sementinha, plantar e vai nascer comida. Não, ele não tem essa técnica ainda, certo? Então, por isso que ele precisa ficar se deslocando de um lugar para o outro em busca de alimento. Isso é ser nômade. Legal? Então, caçador e coletor, nômade. Destacou isso aí? Por volta do ano 10.000 a.C., nós temos então mais uma super, ultra, power, mega revolução. A revolução agrícola. O homem agora consegue perceber que ele pode plantar e colher. Ele consegue perceber que ele pode plantar, produzir o seu próprio alimento. E isso é uma revolução, porque a partir de agora, o ser humano não precisa mais ficar se deslocando de um lugar para o outro. Não! O ser humano agora pode se estabelecer no mesmo lugar e ficar ali. Ou seja, o homem passa a ser então sedentário. Sedentário é o contrário de nômade. Sedentário, aquele que vive sempre no mesmo lugar. E mais um detalhe, é deste período também o processo de domesticação de diversos animais, como por exemplo, cachorro também, né? Mas galinha, vaca, carneiro. E esses animais, eles são importantes porque, além de produzir carne, eles produzem o leite, eles produzem ovos e eles produzem também a pele, que pode ser utilizado como vestimenta. Você está percebendo? Nós estamos tendo aqui um avanço agora. É deste período aqui também, acabei não colocando aqui, as técnicas de tecelagem, o desenvolvimento de tramas entre fios ali de tecidos, fios de fibras que vão dar origem a tecidos. Legal? Então este é o período neolítico. Professor, só um detalhe. Coloquei aqui, ó, período da pedra polida. Vamos destacar então os principais pontos? O homem se torna sedentário, vai domesticar animais e dá para colocar aqui também a questão da tecelagem. E aí, avançamos um pouco mais, chegamos agora à idade dos metais. O momento em que o ser humano começa agora a trabalhar com a metalurgia. O homem percebe que ele pode extrair alguns elementos da natureza, das rochas. Ele pode aquecer esse elemento e esse elemento endurece. São os metais. E aqui, galera, a gente vai ter um salto, mais um salto gigantesco no nosso processo evolutivo enquanto seres humanos. Porque o homem começa agora a produzir equipamentos muito mais eficientes para o processo agrícola. Eu me lembro que no dia da nossa aula ao vivo, alguém me perguntou assim: professor, mas o homem do período neolítico, ele conseguia produzir comida mesmo sem os equipamentos ali da era dos metais? Sim! O homem do período neolítico, ele utiliza equipamentos rústicos, de madeira, de pedra, mas ele produz. Agora, é óbvio que com a chegada da idade dos metais, o homem começa a produzir enxada, picareta, enxadão e outros instrumentos que possibilitam um aumento na produtividade, porque ele consegue trabalhar a terra com maior eficiência. Legal? E é claro também, né? O homem começa agora a produzir armas cada vez mais mortais. E a guerra, ela se torna extremamente violenta. Até porque é deste período aqui também que nós vamos ter ali a domesticação dos cavalos, que passam a ser agora utilizados como armas de guerra, para conquistar outros territórios e coisas do tipo. Então você percebe que dentro desse processo evolutivo, o ser humano começa a se tornar agora cada vez mais complexo, ou as sociedades humanas começam a se transformar em coisas cada vez mais complexas. Eu destaquei aqui para vocês o cobre, o estanho, o bronze e o ferro como os primeiros metais que o ser humano começa a desenvolver. A princípio o cobre, depois ele mistura o cobre com o estanho e cria o bronze. E posteriormente nós vamos ter também ali o desenvolvimento da metalurgia do ferro. Por fim, para encerrar a pré-história, por volta de 4.000 anos, o surgimento da escrita. E aí marca o final da pré-história e o início do período que nós vamos chamar de história. Legal? Então destaca aí, na unidade 4, pré-história, paleolítico, neolítico e idade dos metais. Beleza? Galera, essa então foi a nossa sessão Checkmate. Beijo no seu coração e até a nossa próxima aula, porque tá na hora da gente começar a alçar outros voos. Vamos começar a conhecer alguns desses primeiros grupos humanos que vão se estabelecendo em sociedades
muito mais complexas. Assunto para nossa próxima aula. Até lá, hein? Te espero. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.